Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como muitos já me conhecem, eu sou a Sandra, estou como gerente do NASPD, que é um núcleo de apoio à inclusão social para pessoas com deficiência. Durante o mês de abril, nós realizaremos algumas atividades e postaremos alguns vídeos trazendo informações e orientações sobre a temática. O termo autismo ele surgiu pela primeira vez em 1908. Entende-se que anterior a esse período é um período pré-histórico ao autismo. Por que nós entendemos, como um período pré-histórico? Porque sempre tiveram pessoas com autismo na sociedade, mas anterior ao período de 1908, não existia o termo, não existia nenhum tipo de olhar para essa condição que é o autismo. Quando surge o termo nesse período, ele não vem com o olhar de um transtorno, e sim ele é visto dentro de um quadro de saúde mental, e ele fica associado à esquizofrenia. E aí essas pessoas que recebiam esse diagnóstico, elas sofriam com um preconceito muito grande, com termos que hoje são capacitistas. A origem da palavra autismo vem de autos em si mesmo, fazendo uma menção, que a pessoa com autismo é como se ela tivesse esse mundo paralelo, voltado para dentro de si, tá? Então foi daí que veio essa termologia. O primeiro caso de autismo diagnosticado não mais como uma condição de saúde mental, e sim como uma síndrome comportamental, surgiu em 1943. Nesse período, de 1908 a 1943, alguns médicos estudiosos tentaram compreender e desvendar esses aspectos, essas características, do que foi posto como autismo. E aí destaca o psiquiatra Leo Kanner, que é um austríaco que se depara com uma criança. Essa criança era um menino de 5 anos que recebeu o diagnóstico, de autismo, e por indicação médica, a família orientou que os pais internassem seu filho e até mesmo que esquecesse, que ele existia. Quando se chegava a esse diagnóstico, era uma sentença, de que essa pessoa não era funcional, não teria nenhuma chance de viver em sociedade. Então, a orientação era que os pais fizessem a internação e esquecessem que essa criança existia. Porém, essa família não aceitou essa condição e foi em busca de uma segunda opinião de tratamento de fato. E aí foi quando se depararam com o Kanner, e ele diagnosticou como o primeiro caso. Ele usou o nome autismo, que foi dado lá em 1908, mas dentro de uma outra dimensão, não mais associada a uma questão de saúde mental, mas sim como uma síndrome comportamental. Então, esse é o grande marco para esse olhar
ao espectro autista, o qual nós conhecemos nos dias de hoje. No decorrer desse processo, a medicina foi avançando e passando, né, por diversos processos no tratamento, no entendimento sobre o autismo. O Manual de Diagnóstico de Psiquiatria viu o autismo por um determinado período como um transtorno global do desenvolvimento. E aí, dentro desses transtornos, vinha o autismo infantil, a síndrome de Rett, a síndrome de Asperger, autismo atípico. E aí era como se cada uma dessas termologias trouxesse características diferentes para o autismo. E aí esse termo, hoje, ele já não é mais usado. Em 2013, né, o manual determinou como a terminologia correta o transtorno do espectro autista, o TEA. O TEA, ele não fala mais em síndrome de Asperger, de autismo infantil, a síndrome de Rett, ele foi até tirado, né, do transtorno do espectro autista, né? Ela está sendo tratada como uma outra condição separadamente. E aí o transtorno do espectro autista, ele vem como leve, moderado e grave. Porém, esses termos hoje já são muito discutidos e já se pensa, né, já se traz uma outra termologia, que é nível 1, 2 e 3 de suporte. Porque a questão do autismo não quer dizer sobre nível leve, né? Às vezes a pessoa de nível 1, que seria considerado leve, ela tem uma determinada característica que se manifesta de forma mais grave, né? De repente uma pessoa de nível 1, que não requer grande suporte, não necessita de um acompanhamento mais pontual, uma pessoa que tem autonomia, que não é dependente. Porém, essa pessoa pode ter algum problema com barulho, né? Que ela venha ter uma crise, que se desregula. Então, o barulho para ela não é leve, é grave. Então, por isso que não se fala, né, em nível leve, moderado e grave, e sim nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3, tá? Então, as pessoas nível 1, elas quase que não necessitam de um suporte, tem autonomia, independência e vai aprendendo a lidar com as suas características, com a sua autorregulação para lidar com a questão do autismo. Então, assim, falar em autismo leve traz uma ideia capacitista, como se, é leve, então não é autismo. Então ele não tem tantas dificuldades, né? E não é bem assim. Então a gente fala em suporte 1, 2 e 3, que vem de acordo com a necessidade, o quanto de suporte aquela pessoa necessita. No autismo de nível 2, o suporte com base nas orientações sobre as atividades de vida diária e prática, de vida funcional, se pensar na educação inclusiva de fato, inserir, né, essa pessoa em atividades socioeducativas de forma inclusiva, com outras crianças, com outras pessoas que não têm deficiência ou outras pessoas com deficiência também.
garantir as terapias, se necessário, medicação. Então, é todo esse suporte que a pessoa de nível 2 necessita para que ela venha ter, né, mais qualidade de vida. Essa é sempre a ideia, para que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. A pessoa de suporte 3, ela já é uma pessoa dependente. Essa pessoa, na maioria das vezes, vão apresentar várias características graves, de comorbidades de saúde, como na visão, audição, muitas não são verbais, tem a questão da autoagressão, né? Então são pessoas totalmente dependentes que vai precisar de medicação, de um responsável, né, acompanhando ela ali periodicamente e auxiliando em todas as atividades do seu dia a dia. Então, essas são as pessoas, né, caracterizadas aí como nível de suporte 3 ou, né, como muitos vão dizendo, o autismo grave, tá? Eu vou finalizando aqui dizendo que o autismo, ele por muito tempo não foi caracterizado como uma deficiência, e sim um transtorno. Porém, o transtorno, ele traz diversas condições que vai colocando essa pessoa nesse lugar, né, de pessoa com deficiência, né? Algumas vão apresentar algumas questões de deficiência intelectual dentro do espectro. Outras vão apresentar questões sensoriais, como audição, e aí vai trazendo várias características, né, que determina determinada deficiência. E aí, diante de todo esse espectro, né, de toda essa complexidade, o autismo foi reconhecido como deficiência para que essas pessoas consigam acessar a lei, né, que garante os benefícios e os direitos da pessoa com deficiência, tá? Então, o autismo, ele não é considerado uma deficiência, e sim um transtorno, porém, perante a lei, ele é considerado deficiência para que as pessoas com o TEA consigam acessar os benefícios que são previstos dentro da Lei Brasileira de Inclusão, dentro do Estatuto da Pessoa com Deficiência, da Lei Berenice, enfim, e várias outras leis que tem aí que vêm para garantir, né, os direitos das pessoas com deficiência e das pessoas com o transtorno do espectro autista. Por hoje é só e até a próxima semana. Vamos trazer outras informações e outras orientações sobre esse assunto. Muito obrigada pela atenção.